Começa o programa Quadrinhos 98,1 Rádio Comunitária de Planaltina, Distrito Federal, ao som de When Mars Goes On, uma música magistral do senhor Louis Armstrong. Pelo menos para mim ficou conhecido, né, como sendo Louis Armstrong. A versão mais conhecida. A versão mais conhecida é do senhor Louis Armstrong. Muito bem. Começa o programa Quadrinhos nessa quarta-feira com uma figura que já está comum aqui, né? Virando figurinha carimbada. Yeah. Muito bem, senhor Naomi Malbrigades. Tudo bom, gente? Um bom dia para todo mundo. Aqui nessa quarta-feira bacana, mais uma vez gravando esse programa aí de quadrinhos. Pois é, e dessa vez eu chamei o Naomi porque esse quadrinho eu tô começando a chamar o Naomi sempre quando a coisa é meio complicada. Toda vez que o tema é meio pai e filho, ele aparece. Então, o tema de hoje tem um pouco a ver com pai e filho, né? Você tá começando a ficar meio figurino nessas áreas. Tô gostando que é uma especialização aí. Pois é. Como não? Esse aqui, então, que história de pai e filho, né, cara? Muito. Quase que a gente fez um crossover desse e pai Demolidor. Né? Exatamente. Uma das ideias foi exatamente essa, né? Pegar esses dois. E bem, gente, no começo, assim, o quadrinho que nós vamos falar hoje tem uma das coisas que, assim, o motivo pelo qual eu acabei lendo ele na época é por conta de uma frase que tem logo na primeira página. Diz o seguinte: você deve escolher uma estrada para si mesmo. Kazuyo Goike. Sabe quem é Kazuyo Goike? Quem é Kazuyo Goike? Você se esqueceu, na verdade, quem é Kazuyo Goike. Mas eu tenho certeza que você já leu uma obra dele chamada Lobo Solitário. Ah, como não? Eu tenho mais dificuldade de lembrar o nome dele. Mas com certeza, né? Eu Lobo Solitário. Mais uma vez a gente falando de uma história de pai e filho. Né? Pois é, então assim, a Estrada para a Perdição é uma inspiração direta de Lobo Solitário. Literalmente uma daquelas ligações máximas em que quando você começa a ver, uma coisa vai ligando a outra. Então hoje o Naomi e o Edson vão falar de Lobo Solitário. Vamos falar de Estrada para a Perdição. Estrada para a Perdição. Na verdade eu gosto muito mais do nome em inglês do que do nome em português. Apesar da tradução ter sido boa, mas o nome original é Road to Perdition. Que dá a ideia, né? Para nós não fica tão dúbio. Não fica tão dúbio, porque pra gente a palavra perdição é mais comum do que para ele usar a palavra perdition nesse significado. Pois né? é. Que no caso seria o nome da cidadezinha. Exatamente, né? Onde o pai e o filho vão tentar refazer suas vidas, né? Por isso que o nome, o quadrinho teve o nome literal, mas infelizmente ele perdeu um pouco do gosto da versão. Né? Mas aí acho que nesse caso não teria nem como. Não foi, né? Não é culpa Não é culpa dele. A não ser que eles deixassem Estrada Lost in Translation. A não ser que eles deixassem o original, por exemplo. Estrada para Perdition. Isso, mas mesmo assim a gente perderia, porque mesmo aí seria forçar que todo mundo que lê ia levar a tradução também. Só que a gente acaba perdendo um dos lados. Não teria como. Então, hoje vamos falar de Estrada para Perdição de uma galera que não é muito comum. O Max Allan Collin e o Richard Pierce Reiner. Não são figuras conhecidas, né? Não são tão carimbadas nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, né? Porque o Max Allan Collins já escreveu outras coisas, roteiros foram para em filme, já lançou alguns livros. E aí vale aquela menção, porque eu acho sempre interessante, porque o quadrinho ele é muito retroalimentado, né? Normalmente escritor de quadrinho é leitor de quadrinho. Quando a gente tem essas intervenções de pessoas de outras mídias vir usar bem usado, né, os artifícios da mídia dos quadrinhos, acho que a gente sempre pega um trabalho diferente, sempre pega um trabalho bacana de se observar. Como que alguém que não é tão dos quadrinhos vem e usa esse roteiro e consegue colocar com tanta... Porque assim, vamos só tentar me dar uma explicaçãozinha rápida. Uma coisa é ser escritor de quadrinhos. Você pega um Alan Moore, um Neil Gaiman,
Umbré Azarello, e outros tantos, Frank Miller. Acostumados a roteirizar e uma coisa é fazer ela pro quadrinho, é pensar em cada detalhe. O Alan Moore, por exemplo, quando ele passa um roteiro para alguém, na verdade ele passa um livro. Eu já vi os roteiros da Alan Moore. Cada gota, cada iluminação, aqui a sombra bate de tal jeito, viu? Pois é, ele chega a ser detalhista, tipo, como é que eu quero que a gota caia, por exemplo. Diferente de um livro. No livro, para quem tem essa percepção, não tem coisa melhor do que o Tolkien, por exemplo. Apesar de ser um pouco cansativo em alguns momentos, mas o Tolkien é aquele escritor que chega a falar como é que a gota de um orvalho cai de uma planta na relva. Isso. Ele seria um roteirista tipo Alan Moore, né? Então, assim, ele faz a gente criar esse cenário completo na cabeça. Uma coisa é quando o escritor ele coloca a cena, mas ele não detalha. Então você é quem vai detalhar. E nesse caso aqui que nós temos um escritor que era mais de livros e um desenhista, um quadrinista, a gente fica sempre nessa curiosidade de qual o processo criativo dele. Né? Até onde no roteiro ele interveio e até onde esse bom uso, porque é feito com toda a experiência, você lê, você não pensa assim, esse cara aqui não é acostumado a escrever quadrinhos. Então você pensa, essa parte aqui, o projeto final, o quanto não tem o dedo desse desenhista, né? Que já é acostumado a usar as ferramentas dessa mídia. E uma coisa interessante é que quando eles fizeram, quando o Max Allen escreveu, o Richard não tinha lido, não tinha visto nada. Então assim, um mandou a história pronta e o outro fez a história. Entendo. Então sem essa ligação direta, eu acho que isso que você falou agora é importantíssimo. Tipo, uma coisa é ser escritor, outra coisa é pegar aquela ideia e colocar no papel, colocar na prancheta para desenhar. Dentro daquela mídia, né? Dentro daquela mídia. A gente insiste sempre nesse assunto, né? Os quadrinhos têm um jeito próprio de funcionar. Sim. E é lindo, já que a gente está falando um pouco disso antes de entrar mais na história, ele faz um modelo bem clássico, né? Que traço bacana. A retícula que eles utilizam aqui para dar aquela envelhecida, o traço do cara com bastante detalhes. Lembra um pouco o Jorge Pérez, quando ele desenha os prédios aqui, com todos os detalhezinhos. O pessoal é bem acostumado com o Jorge Pérez, né, os fãs de quadrinhos. Lembra muito o Jorge Pérez quando ele desenha os detalhezinhos de cenários grandes. E passa aquela sensação do quadrinho clássico, né, do quadrinho dos anos 30, surgimento de super-homem, década de 30, que é a década que o quadrinho tenta retratar. Pois é. Não podia deixar de ser em preto e branco, né? Sim, uma das coisas mais legais é que, por ser em preto e branco, dá um realce muito bom. Dá um realce e os personagens têm uma fisionomia bem clássica, digamos assim. Não é aquela fisionomia... A retícula, você não acha que a retícula ajuda a deixar esse clássico? Essa força. Quando bate aquela retícula assim, os closes de rosto, porque talvez aí a herança já do background do escritor, ele tem umas tomadas muito cinematográficas mesmo. E na hora que ele pega uns closes do rosto assim nessa retícula, que passa, lembra uma coisa, sei lá, do Andy Warhol, aquela coisa puxando pro clássico da retícula. Ficou um trabalho bem legal, dá uma seriedade, dá uma profundidade pra história. E dá uma certa leveza também. Assim, a gente está falando de uma certa profundidade, mas também dá uma certa leveza. Pesado, não é pesado, é profundo. Tem certas cenas que são basicamente o olho passeia pela imagem. Para quem não sabe o que é isso, é quando literalmente você pega a imagem e você vai indo atrás dos detalhes. Exatamente. Eu já comecei... Flui, né? Flui de maneira que você lembra daquilo animado. Você tem aquilo, a sarjeta ali, o entre-espaço dos quadrinhos, ele passa com facilidade. Você tem esse movimento na sua cabeça sem dificuldade. Para quem às vezes a gente usa alguns termos técnicos, volta também a gente comenta sobre isso. Para quem não sabe, sarjeta é a divisão entre as páginas, né? Entre os quadros. Os espacinhos ali, em branco, que às vezes não precisam nem existir, mas a gente sabe que não é. Aquele momento. E o mais legal é que a história ela tem uma certa... Ela dá um movimento. Como eles fizeram, como ele desenhou, dá um movimento natural para a obra. Então assim, História para Perdição saiu no Brasil pela Via Letera há muito tempo atrás. Mas muito. Gente, essa história... Assim, quem tiver a oportunidade... Saiu em 2002. Né?
Nos Estados Unidos saiu em 98, mas saiu em 2000. 11 anos, bateu uma década já, mas... Pois é, mas a história é maravilhosa. Compensa ir atrás. Compensa muito atrás. Então, assim, se você tiver muito afim de pegar uma história tranquila assim, bem contada. Tranquila não, porque a gente vai descobrir que ela não é tranquila. Mas muito bem contada. Flui fácil, você sente. Flui fácil, Em 3 edições essa publicação da Via Letéria, você realmente senta e lê. Você uma vez, você senta. não para entre elas. Não, na verdade, aquele negócio, uma vez eu estava conversando com um cineasta, e ele falou que a coisa que ele mais odiava era quando pega um filme e corta para vir propaganda. Ele odiava, porque você perde o ritmo, você perde o gosto. E no quadrinho você tem isso, nesse quadrinho. Assim, você tem um ritmo bom. Você começa a ler um e de repente você não para assim. Tipo, você acaba de ler uma história, você acaba de ler uma história não, né? Mas quando você acaba uma revista, você já fica com vontade de ler a segunda. Porque você não pode perder o ritmo, você não pode... Não que seja um dois, aquela coisa do você vai passando a página desesperadamente. Não, e nem porque acaba no meio. Lembra que eu te falei, a Exatamente. primeira vez que eu tive contato sobre a perdição, eu consegui ler a primeira edição inteira e achar que ali acabava. Eu pensei que termina, né? Naquele momento eles indo ali na estrada, e eu, pronto, aconteceu tal coisa, rolou um conflito e eles foram embora. E pensei, acaba ali a história. Depois descobri, não, tem mais 2 edições. Tem mais 2 edições. Porque você fica doido pra ler a segunda, mas cada uma é bem fechada em si. Sim, São arquinhos, né? Dentro de uma história maior. A primeira você pode ler e achar que não, beleza, acabou. Já a segunda, ela perde um pouco da primeira. Mas eles explicam. E já que a gente está entrando menos na história agora, batendo assim de beirada em aspectos técnicos, legal também que é uma história que foge um pouco do clichê do mito do herói, né? A gente não tem até a queda e depois a volta e tudo mais. Você tem um momento. Aquela história é praticamente é uma saga. Tem uma saga aquele constante, momento da família, digamos assim. E você tem uma saga constante. Gente, hoje as músicas, hoje eu fiz uma pinçada de músicas assim que foge um pouco do padrão de vez em quando. Sabe que esse programa não tem padrão nenhum? Eu ia perguntar pra vocês agora qual é o padrão que você está dizendo. Mas as músicas hoje, a ideia inicial seria pegar só músicas dos anos 30. Só que aí, como são 2 escritores brancos falando de irlandeses com música negra, porque eu até comentei isso com você, que tem um momento onde um dos personagens fala que esses negros tocam muito bem, pena que a música é muito alta. Então ele tá falando de jazz. Não tem como a gente falar dessa década sem falar da loucura do jazz, né? Pois é. Você fala loucura da lei seca. A gente vai falar tudo isso. Então, as músicas de hoje, uma é de um americano, estadunidense, um dos nomes do jazz, que é o senhor Louis Armstrong, When the Saints Go Marching On, que é uma das músicas que está no quadrinho. A única música, na verdade, a única referência, né, que está no quadrinho de música. E essa foi a segunda música, gente. Eu literalmente eu não aguentei. Hugh Laurie com Kiss of Fire. Hugh Laurie, eu acho que eu já ouvi esse nome. Quem é Hugh Laurie? Sim, Hugh Laurie, o nosso doutor Gregory House. Dr. House também toca um jazz. Toca um jazz e ele tem uma companhia nessa música. A música é muito gostosa. É um castelhano com inglês e ela flui. Lembrando que essa música foi gravada por Louis Armstrong nos anos 30. Continuamos ali. Né? Pois é, então hoje o programa Quadrinhos ele está recheado com essas pequenas delícias. Vamos para Louis Armstrong e Hugh Laurie com um jazz. Vamos lá, com muito gosto. Yes. Utopia não é faz de conta, ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. E depois de duas pequenas maravilhas do jazz, vamos a Road to Perdition. Uma das coisas que a gente comentou antes é que os dois são de mundos, né, de mídias diferentes. E essas mídias diferentes se comprovam por 2 detalhes interessantes. Eu só cometi um erro, tá? Que eu falei que um demorou para ver a obra e tudo mais.
realmente, assim, enquanto que o Max Allen, que é estadunidense, fazia 20, 30 páginas por texto, né? O Richard Harness demorava 6 meses para transformar as páginas as de páginas texto. em quadrinho. Então, isso demorava muito, tanto que demorou 5 anos para serem produzidas. Daí é que 5 anos para sair a história de Perdição. Exatamente. E saiu por um selo da DC Comics, né? Daí é que vem o todo, talvez, toda a parte gostosa, né? Que saiu pela Paradox Press, que é um dos selos, né? Para quem não sabe, as grandes têm isso, elas têm selos, já que elas não podem lançar tudo como DC ou como Marvel, até porque se fizer vai dar problema. Isso, já que a gente cria um universo. Porque senão o pessoal vai começar a pensar, isso é da DC, então cadê o Batman, cadê o Super-Homem? E outros selos. Mas eles acabam tendo outros selos. A ideia dos selos é exatamente essa, para eles terem liberdade, né, para lançar outras coisas. Não só de repente um conteúdo que seja um pouco diferente do padrão, por ser mais adulto, por ser mais violento, por ser mais de artistas internacionais. Vários motivos, né, já levaram à criação desses selos. A própria Vertigo da DC, quando surgiu, foi para brigar aquela invasão britânica, né, de roteiros diferenciados e de escritores que trouxeram tanta mudança para a narrativa americana. Exatamente. Então, bem, continuando com a história da Perdição. Vamos com a história da Perdição. Naomi, eu já tinha feito uma brincadeira dessa antes e vamos lá, são três revistas, né? O formato, na verdade, lembra o formato livro, não lembra o formato quadrinho, né? Mas é o formato livro. Lembra pequenos livros. Então, assim, qual foi a cena da primeira que você mais chamou sua atenção? Da primeira? Da primeira a gente tem que dividir o que aconteceu até a primeira. Tá bom, então vamos contar um pouco da história antes para eu não contar da história nos pedaços. Então vamos lá. Os anos 30 nos Estados Unidos, anos da depressão. E pós-crise de 29. Exatamente, não é toda aquela... Quebra da bolsa, a gente já ouviu falar. Pois é. Já viu o filme. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o governo americano, na época, resolveu proibir a bebida. Já na década de 20, já antes da quebra da bolsa, o governo americano achou por bem vários motivos aí, pode ver numa pesquisazinha depois, vários motivos levaram a achar por bem proibir a produção e a revenda de álcool. Então, álcool etílico mesmo, qualquer bebida com álcool, cerveja, whisky, tudo. Qualquer coisa que tivesse etílico no meio. Você imagina os Estados Unidos naquela loucura que foram os anos 20, que é, né, nós temos ali um entre-guerra, entre Primeira e Segunda Guerra, os Estados Unidos está fervilhando, o jazz está tocando, o povo tá louco, o foxtrot, dança, pula de um lado pro outro. Você tem uma época que tá aceleradíssima, para uma época que era tão preconceituosa, o negro tá começando a se misturar com o branco em certos estabelecimentos de dança, você tá tendo tudo um furor, né? O pessoal chama os loucos anos 20. Aí você proíbe o álcool, isso aí não refriou o uso do álcool, criou um mercado clandestino, e aí criou personagens que são tão clássicos da história americana, os fictícios e os verdadeiros, só que eles traficavam álcool como Al Capone. Al Capone, Scarface, que é... Né, o Scarface já não era o álcool, mas também evidenciou dessa tradição aí, né? Violência. E o Al Capone, o dia que eu descobri que o Al Capone, porque eu gostava muito de Scarface, quando eu descobri que o Al Capone traficava álcool, eu falei, mas como assim? Era álcool que ele traficava? Era álcool, que era proibido, o pessoal estava lá traficando. E você vai ver mais desse cenário aqui no Estrada para Perdição, né? Você tem um cara que está trabalhando, então, nesses grupos. O que acontece? Esses grupos, é estranho falar isso, né? Grupos mafiosos, traficantes de álcool, vão ter velhos soldados. Isso. Em suas também coisas que quem já gosta de filmes de como frente, né? O Poderoso Chefão, né? Os Goodfellas, quem já gosta de filmes assim de máfia, já conhece muito essa estrutura do crime organizado
máfia italiana nos Estados Unidos, né? Ou máfia irlandesa. Ou máfia irlandesa. A máfia dos imigrantes, né? A gente tem a japonesa. E também uma coisa legal que você falou, é a máfia dos imigrantes. Os estadunidenses vão se colocar dentro. Isso. Mas eles não vão comandar. Assim, alguns podem chegar a comandar, mas a grande maioria tem os irlandeses, os italianos. A história dos Estados Unidos e da cultura americana, principalmente se você chega em Nova York, é imigrante. Sim, sem dúvida. Né? É muito bacana quando a gente observa isso aí. E o Estrada da Perdição, situado nisso aí, não peca em mostrar esse daí pra gente, principalmente pro nosso personagem principal. Como é que é o nome dele? O Sullivan. O Sullivan, o Anjo da Morte. É isso, né? Ele é um dos grandes soldados, um dos velhos soldados muito prestigiosos, um dos soldados que a gente vai descobrindo já fez vários serviços, já foi emprestado a outras famílias. Já foi emprestado para Al Capone. Então você tem, inclusive, nesse quadrinho, vários personagens e casos, né, reais relacionados com a história fictícia. A história é descrita pra gente do ponto de vista do filho, né? Então você vai ter um filho contando a história de maneira que várias vezes, lendo o quadrinho, que eu peguei ele de supetão, fui lendo sem ver nada de referência ainda, perguntando, nossa, será que é autobiográfico? Será que é baseado em fatos reais? Porque você tem isso com uma pesquisa, com personagens e situações que aconteceram mesmo, de uma maneira assim autobiográfica. Um menino descrevendo esse evento com o pai dele, como que aconteceu e o que ele lembra. Tanto cenas que ele não lembra, ele vira e fala, isso aqui eu não vi. Mas os livros sobre a época, os livros sobre crime, os livros sobre o meu pai, os livros sobre o meu pai, os livros sobre máfia, dizem. Isso é uma das coisas mais legais, né? Então assim, o que a gente tá comentando, gente, é um quadrinho onde o narrador da história é o filho. É o filho num futuro. A gente tem, em momento algum, a gente vai ter essa noção clara de que futuro é esse. Mas a gente sabe que é um futuro já estabelecido, já posto, e o tempo inteiro a gente tem essa sensação forte de que o filho está falando do momento do seu pai, né? dessa trajetória. O saudosismo, e a gente volta na relação de pai e filho. A imagem que ele tem do pai. Então, uns vão dizer que é monstro, outros vão dizer que é santo. Não foi nenhum dos dois. Ele foi simplesmente meu pai. Ele era meu pai. Ele fez o que precisava para nós vivermos. Mas ele não é nem o legal é quando ele descobre, né? Isso, o que o pai fazia. Qual é? Que ele pensava, o pai saía em missões. Se não me engano, ele usa essa palavra, né? O pai saía em missões. Eu não sabia. São dois irmãos. Dois irmãos conversando, o pai saía em missões. A gente vai tendo essa narrativa por um deles. Porque logo no começo, aí acho que não é spoiler, né? Do sinopse da história. Logo no começo, esse menino vai e fala, vamos ver uma das missões do meu pai. E nessa ele acaba ele entra no carro escondido e acaba vendo que o seu pai, Michael Sullivan, tinha um apelido, que era o Anjo da Morte. Anjo da Morte. O pai vai fazer um serviço. E a gente sabe o tipo de serviço que ele está fazendo. Pois é. E o filho do grande mafioso da região. Ele era... Junto do filho do grande mafioso da região, vai ele lá fazer serviço. E o filho testemunha. O filho decide. Tem a grande ideia de vou descer do carro e vou ver o que meu pai está fazendo. E testemunha. E é pego testemunhando. E aí vem uma coisa interessante. Quando eu li a primeira vez História da Perdição, eu não tinha lido as séries do Lobo Solitário. Confesso. Eu não estou falando caminho contrário. Eu não estou falando da série antiga do Lobo Solitário. Assim, as que saíram no Brasil primeiro. Estou falando da série mesmo, de pegar os 27 encadenados que saíram depois, da Panini. Pena que foi pequenininho, o tamanhozinho. Pois mas saiu em formato mangá e tudo mais. Então foram 27 edições, são 28 história edições. De pai e filho também. Pois é. E assim, eu li primeiro História da Perdição, para depois ler o pacote completo de Lobo Solitário. E o tempo inteiro você ficava sem e quando eu li Lobo Solitário, a força do História da Perdição estava ali presente. Até que, na verdade, eu descobri, né, que é o inverso. Na verdade, primeiro veio o Lobo Solitário e inspirado nele vem a história do Road to Perdition. É uma narrativa, né, que apela muito
Esse sentimento que é muito comum dessa ligação. Sim. Eu estava brincando outro dia, já que a gente está falando desses paralelos, que os desenhos da Pixar, pelo menos os primeiros todos, são pai e filho. Né? É o Monstrão com a Boo, é o Nemo procurando o filho, a família incrível lá, é mais o drama do pai cuidando da família. Ou da mãe. Tem a mãe tentando... junto, mas você pode reparar que o filme foca mais no pai. É, a mãe e os meninos são personagens importantes, são. mas foca no pai. O pai, a família. E essa relação do pai proteger a família. Então eu acho que é uma história que tem um certo apelo sentimental que já tá em voga aí. Pois é. Já tem bastante tempo que está em voga, já tem bastante tempo que é valorizada essa narrativa aí. No Estrada da Perdição não falha. Porque como a gente estava dizendo, esse menino testemunha. Quando ele testemunha, o resto da família pensa o quê? É um risco. Exatamente. Aí o cara vira e fala, e teu filho? Ele fala, não, meu filho não conta. Ah, teu filho não conta. Ah, então tá bom, teu filho não conta. E já leva o anjo para outra missão. Não, então o anjo da morte vai fazer outro serviço ali. O anjo da morte vai fazer outro serviço, que já é um serviço falso, né? Que é de eliminação, que agora o cara é um risco. E ao mesmo tempo a família dele está sendo eliminada. Sobrando só o menino que está contando essa história pra gente. E é dessa premissa que parte todas as 3 edições que a gente vai ler. Quais são as reações e o que vai desencadear. O menino vê, a família é atacada e punida, e o anjo da morte e um filho vai atrás da retratação. Porque então você tem a velha história do soldado louco se voltando contra... Mas aí eu te pergunto, e aí, qual é a cena... Agora vamos lá, Placa, agora não é mais spoiler. A cena... Acho que não podia deixar de ser. A cena é a primeira que o menino dá o tiro dele. Sabe? A cena que o menino dá um tiro salvando o pai. Ali pra mim é aquela cena que sempre tem nesses filmes quando é a virada desse personagem. Que até então tá aprendendo a dirigir. O pai tá deixando saber mais um pouco disso. O pai tá confiando nisso e aquilo. De repente o menino vai para aquele ponto de ter que chegar lá e tomar uma ação que o pai inclusive falou pra ele não tomar. Ir atrás. Pô, pra mim, a cena que... Foi pra mim eu fiquei assim em choque. Eu falei, nossa, morreu a inocência ali. Até então você vê alguma ilusão do pai e tal, que o pai fica tentando, né? Isso não é bom, você não tem que achar legal isso que a gente tá fazendo. Não tá bom. Porque a nossa vida acabou ali, porque a nossa vida acabou quando a sua mãe faleceu. Ali acabou, ali não tinha mais como proteger disso aí. Pra mim, a cena mais forte é a morte da mãe do irmão. Nossa, que também, assim, não é que não seja... Aqui você falou aquela coisa a inocência morre. Mas, pra mim, é o fator... A família se desmembrou. A família foi desmembrada. E dali em diante, o que der é consequência. Assim, o fato do pai sair com o filho, do pai ensinar o filho a dirigir, ensinar a usar uma arma, do pai virar e falar, você é o meu motorista. Engraçado é como se fosse assim, quando você vê um filme de cenário pós-apocalíptico e vê já a molecada que nem Walking Dead, vê o menininho já com arma e matando, aí você fala, tudo bem, porque mudou o mundo. É mais ou menos nesse sentido, né? Ali o cara quis dizer que o mundo deles acabou. A partir dali era outra história. O menino de repente está dirigindo de fuga pro pai. O menino está atirando junto do pai. Então acabou. O mundo acabou ali. Então aquilo ali já está valendo. As regras são outras. Tudo foi redefinido. E o momento mais divertido para você? Porque tem momentos divertidos. O momento divertido não é só pesado, que a gente falou. Não. Ele não é pesado. Tirando esses momentos aí, dois citados, que acho que devem ser os momentos mais pesados. Ele é de uma leveza muito bacana, que é mais fluido do que pesado. Eu falei logo no bloco anterior. A hora em que o Sullivan chega no bar, né, na boate, e o cara fala, esses negros tocam essas músicas altas, mas são legais. São boas, pena que é alto demais. Eu gostei tanto disso. Deu uma certa leveza nesse momento. Sinceramente, deu uma hora em que... Eu gostei muito quando ele vai assaltar os bancos. Sem precisar nem de arma direito. Sem precisar dar um tiro. Ele fala, não, tô aqui com a arma, vou assaltar. Eu vim pegar só o dinheiro ilegal. Só o dinheiro ilegal que não está contabilizado aí, que você guarda para as famílias. Você pode dizer que fui eu que roubei, fulano. Eles sabem o porquê que eu tô roubando, que é vingança. E você vai pegar uma cota para você e vai guardar. Aí o cara nasceu na larga, não faz nada. Fala, pô, o cara me apontou uma...
Ele falou pro filho, não vou precisar dar um tiro, não vai ter resistência. E ele consegue várias vezes fazer esse esquema. Então, gente, programa Quadrinhos 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Hoje com Naomi Malbrigades. Isso aí. Falando de Road to Perdition. E daqui a pouco, assim, o próximo bloco a gente vai falar mais da terceira parte, segunda e terceira, mas também a gente vai falar um detalhezinho sobre um certo filme. Um certo filme. Se duvidar, o pessoal que ouviu o título já ouviu mais o filme daqui. Você está se perguntando, eles não vão falar nada do filme? Pois é, a gente Até agora eles não falaram do filme. A gente vai falar do filme também, mas vai ser uma coisa mais rápida. Daqui a pouco nós voltamos. Só lembrando, né, que as músicas de hoje são músicas de jazz. Então vamos com Chet Baker com But Not For Me e Ella Fitzgerald com One More Samba. One More Samba? Que é uma daquelas típico jam session, onde a galera tipo sobe e fala, olha, o negócio é jazz, a gente vai tocar jazz. Então, pra quem não sabe, jazz é improviso. Os músicos dão um toque e daí em diante viram. Qual é o tom? Então beleza, vamos lá. Com a escala, no máximo, ok, vamos lá. É o máximo que eles vão falar. Então, essa música, One More Samba, é muito isso. Quando eu ouvi, eu pensei, cara, Ella Fitzgerald tem que estar no programa de hoje. Tem que estar. Então, mandou muito bem. Programa Quadrinhos, daqui a pouco nós voltamos. Sintonizando sonhos em tempo real. 98,1 FM, Utopia. As músicas de fundo que vocês estão ouvindo fazem parte da trilha sonora do filme Road to Perdition, ou no Brasil, Estrada para Perdição, ao qual nós temos o prazer de falar que ele virou filme. Mas, por favor, esse é um daqueles momentos estranhos, né? A gente fala filme, quadrinho... Vamos falar um pouco da adaptação. Nada a ver, né? É rápido agora, gente. Rapidinho. É porque tem hora que a gente adapta e tem hora que a gente só tenta passar. Esse filme tem esse mérito. Ele é um bom filme porque o cara fica menos preocupado com adaptar, com só passar o quadrinho, e ele faz mais uma adaptação. Sim. Então o que você tem aqui não é exatamente a história do quadrinho. Não. Outra temática. O nome dos personagens é outro, né? O suspense que dá é outro. Tudo aqui é outra coisa. Principalmente porque o filme não quis entrar no que o quadrinho fez de usar nomes reais. Né? O Elliot Ness, Nietzsche. Não quis usar personagens, não quis usar tantos acontecimentos reais quanto usou os quadrinhos. Dá uma lembrança, dá um quê, mas não tem a preocupação de ser tão real, digamos assim. E eu acho que é isso que vai fazer Muita gente não gosta do filme. Quando eu assisti esse filme, eu achei ele passa uma sensação mais forçada do que o quadrinho. Assim, a forçada de filme de época, tentando mostrar os anos 30. Mas ainda assim eu gostei da história, principalmente por essa fraqueza que você sabe que eu tenho, por isso você me chama para esses programas de pai e filho, né? Então a história de pai e filho a gente ainda tem ali. Uma das coisas mais interessantes é que o filme com Tom Hanks. O Tom Hanks, ele pediu para tirar a selvageria do Anjo da Morte. Então assim, só tem morte no filme quando é necessário. Diferente do quadrinho. Chega uma certa hora do quadrinho que vira um sai da frente que a bala tá voando. Principalmente se você for de certa família, de certo grupo. Aí você tá ali, velho, tchau. Pois é. No filme não. No filme a violência ela é suavizada muitas vezes. Bastante. Só existe a violência quando há necessidade da violência. E diminuir também, não correr o risco de cair numa censura muito alta, né? Na idade muito alta. Exatamente, ele tem censura, acho que é 12. 12, 14 anos, uma coisa assim. Mas não é nada tão pesado. Qual é o nome do menino mesmo? Quem é o ator que faz? Se não me engano, o Daniel Craig. Se eu não estou enganado. Com o Jude Law também. Isso, tem uma galera boa, né? O filme de elenco. Exatamente. Teve um certo barulho quando saiu. Por isso que eu brinquei. Tem gente até que conhece o filme e não sabia que tinha um quadrinho. Em vez de ser o contrário. Porque no Brasil, aí a gente deu uma olhadinha rápida, né? No Brasil, o quadrinho foi lançado em julho.
E nos Estados Unidos o filme foi lançado em julho também, de 2000. Então já era um filme certamente esperado. E a gente 2002. estava comentando da relação, né, da Galhatera de lançar esse material, que foi feito nos Estados Unidos em 98, mas lançar na época do filme, né? Foi bobeira. Demos aí uma sorte muito demos grande, uma sorte. né? Que bom, né? Naqueles momentos a gente dá sorte de achar um bom quadrinho. Que ótimo. Independente do que a gente achar do filme, ele no mínimo tem a possibilidade de ter sido um dos fatores que moveu a publicação desse quadrinho bacana. Pois é. Que inclusive a gente estava falando também que há uma continuação, né? Só que como é outra dupla, é outro trabalho. Talvez a gente comente em outro momento, mas é um outro trabalho, que é o Retorno. Retorno to Perdition. Isso, Return to Perdition. Vai ter o Max Allen, mas vai ter outro desenhista fazendo a obra. Será que dessa vez ele conheceu o outro desenhista? Porque o Richard ele fala que não conheceu. Não conheceu. Terminou, ele escreveu carta e tudo mais, ele não viu a cara do sujeito. Os dois não se viram. Ele falou, o quadrinho tem todo tipo de interação. A gente vê gente que não conhece, o cara que desenha o que escreve, o bicho que descreve tudo, que senta juntinho assim, um do lado do outro na mesa e vai assim, vamos, como é que vai ficar? Esse foi distante, esse foi completamente distante. E talvez isso seja tão gostoso dele, né? A gente tem essa tá aí um exemplo de que essa dinâmica também funciona. Que essa dinâmica funciona tão bem quanto qualquer outra, só precisa ser bem aplicada. Bem moldada e bem aplicada. Então assim, o Road to Perdition, ele tem alguns detalhezinhos legais. Vamos lá, a segunda e terceira parte vira literalmente a correria, digamos assim. Então ele volta, ele atira em todo mundo atrás do filho e do capitão dele, principalmente do filho, porque o filho teria ordenado Looney. Né? O Looney, a gente já pensa até no nome de lunático, né? Looney, olha o nome dele. Nos Estados Unidos, então, tem mais essa relação de Looney com lunático. E esse filho dele, que já é conhecido por ser meio cão louco, por ser meio doido, teria ido e matado a família dele, dado a ordem e tudo mais, feito toda a bagunça, porque foi o filho dele, como a gente comentou antes, o filho do chefão, que viu que o filho do anjo testemunhou tudo. E atrás desse cara que ele vai louco, só que esse cara tá escondido. Ele manda até o Capone esconder, ele mandou esconder. Porque o Capone pra quem não sabe, né? Têm que fazer negócio o Chicago juntos, né? era de Al Capone, e ele tinha cidades pequenas, digamos assim, que davam algumas famílias. E a família do Looney tinha 3 cidades. Tudo a mitologia, não sei se a gente pode chamar de mitologia, porque tem real e tem fictício, mas é isso, são várias famílias, mas elas se respeitam, se encontram, fazem negócios uma com a outra. E como eles falam, os negócios com essa família do Looney eram lucrativos. Então não compensava simplesmente entregar, por mais que eles respeitassem um anjo. O anjo ainda pede e fala não. Ele falou, é porque é lucrativo? Então eu vou fazer com que ele e a família dele deixem de ser lucrativo para vocês. Então não é só uma matança, ele começa a roubar os bancos, como eu tinha falado antes da cena do assalto do banco, ele começa a roubar os bancos, roubando só o dinheiro do crime organizado, para começar a dar mais prejuízo do que benefício. Para quando ele ligar e falar, e aí? Tá compensando me entregar os Looney pelo estrago que eu tô fazendo, o Looney pelo estrago que eu tô fazendo, ou ele ainda tá dando mais dinheiro do que despesa. E até explode o barco, que era uma das principais fontes de renda da família. Explosão real. Explosão real dessa família, que também seria uma das famílias reais, baseada aí numa família real que dominaria a região na época. Como a gente falou, esse trabalho ele gosta de misturar os dois. Uma coisa interessante que às vezes a gente não fala muito, o quadrinho, a história em quadrinhos, eles têm esse negócio de ser verossímil. Uma história ficcional, mas que usa fatos gosta de brincar reais, não é? E fica brincando com essas coisas. E quando a gente começa a ler, chega uma certa hora em que a gente assim fica meio na dúvida do que é ficção, o que é verossímil, o que é real. Eu acho que essa obra ela gera tanto isso que no final você nem se preocupa mais com o que é real, com o que é. Você só curte a obra e para aqueles mais interessados corre ali no Google. Tipo, o que é hoje em dia assim, né? Corre no Google. É bom, né, cara? É muito bom, porque além disso você ainda gera essa curiosidade. Deixa eu ver mais. Sim. Como a gente estava dizendo, é um período aí que a gente estuda até hoje nas universidades, que é um período muito louco, esse pós-depressão, os loucos anos 20 também. É tudo uma loucura.
o comércio durante a lei seca, o comércio do álcool durante a lei seca e a formação desses grandes impérios de crime organizado. A gente sabe que mesmo embaixo de todo um véu místico, um véu do que foi inventado e do que os filmes romantizaram, existiu, talvez até exista, a gente pode dizer, todo esse crime organizado, todas essas famílias, toda essa violência. Então, é como você falou, ele dança entre o fictício e o não fictício, num ponto tão próximo que a parte que não é você não liga. O retrato está ali, a representação está ali. Tomi, a gente está falando muito disso, mas tem um detalhezinho que me chamou muita atenção. Os Estados Unidos é um país protestante, anglicano, basicamente de força anglicana, né? E a religião católica está presente em todos os momentos, por conta do Sullivan ser irlandês. Isso que eu ia falar, né? Descendência irlandesa deles aí fica bem... Eu acho muito legal quando o filho vira pro pai e fala, quando o pai fala assim, se alguma coisa acontecer, vá para tal igreja. E o filho refúgio. Procura a igreja da cidade. Mesmo quando ele não fala da igreja da outra cidade, que ele fala, se algum dia, em qualquer lugar, acontecer uma coisa comigo, vai na cidade, na capela da região. E o filho vira e fala, mas pai, aqui, por que eu não vou na igreja tal? Né? Numa igreja protestante tal? Não vai porque a família comanda. Vai na igreja católica. Ele tem esse direcionamento preciso, às porque vezes. Ele também sabia que essas famílias mafiosas estavam no comando dessas outras igrejas, porque eles eram já a descendência deles levavam para essa outra religião. É bacana, né? A gente observa tudo isso. E são esses pequenos detalhes, assim. Então, já é que a gente vê que tem uma pesquisa, tem um cuidado. Tem. Né? Tem um cuidado do a história não é feita do nada, né? Existe todo um cuidado. A narrativa bem feita. O chapéu de feltro. Eu adoro essa colocação. Do chapéu de feltro. Do terno ser bem colocado, ser bem posto. Isso, para aqueles que conseguirem as edições da Via Letera, ela tem na edição 2 e na edição 3 pequenos extrazinhos no fim que contam um pouco do autor e do desenhista, e na outra fala um pouco dessa relação com o verossímil dela, com os nomes que são reais, o que aconteceu, esse incidente do barco que foi verdadeiro, né? E a história dele vai indo assim, então ele vai criando esse prejuízo até o ponto que estaria melhor para eles entregar o Looney. Como acaba, vocês têm que ler, não sei. Eu acho que o legal... Não precisa contar como acaba ela, não. Pra falar de quanto ela é boa, essa é uma que não precisa. Mas só vale falar de uma participação que, quando eu tava lendo, na hora em que veio a participação de um personagem, a introdução de um personagem, eu me lembrei, caramba, esse cara ele realmente estava no encalço da máfia. Que é o Elliot Ness. Os Intocáveis. O intocável Elliot Ness. Eu acho que quem é dos anos 90, quem acompanhou o cinema dos anos 90, pegou muito essa temática. Pegou muito. Toda vez que você vê falar de Elliot Ness, inevitavelmente um certo ator vai... Alguns certos atores na verdade, né? Mas aquele personagem, aquela cara fofa, aquela coisa de você ir contra uma coisa que ninguém pensava e ir contra, velho, é uma loucura. E de uma maneira tão simples, né? O que a gente vai ter aqui também é a mesma coisa, assim. O Elliot Ness entra não como o grande protetor de tudo. Faz uma pequena participaçãozinha especial. Mas é aquela participação que vai, assim... interessante é que a conversa entre os dois é maravilhosa, né? Muito bom. Você sabe que eu sou... É tipo um encontro histórico, né? Eu sei quem você é. Eu sei o que você está fazendo. Você vai me prender? Não. Te prender pra quê? Te prender é contraproducente pra mim, meu filho. Vai lá. O que você está fazendo? Continua. Se for te prender, vai ser no final dessa bagaça. O que mostra que a polícia nessa época tinha uma preocupação muito maior, ao ponto de trabalhar com criminosos. Pelo menos as histórias de ficção dessa época gostam de brincar com essa área cinza, né? Que era necessário você imaginando esse cenário, uma época da lei seca, que a gente estava falando aí, naquele universo que estava. Era meio complicado. Enquanto era lei seca, existia o pessoal, tanto os policiais quanto os congressistas estavam indo para esses estabelecimentos clandestinos para tomar uma dose.
foi uma proibição com outros cunhos religiosos e tudo mais, interesses de empresas e tudo mais, que não servia a nação de verdade. Foi muito lucrativo para esses crimes organizados. Foi aquele negócio. Foi muito bom para o Capone. Pois é. Bem, gente, então o programa Quadrinhos, falando de Estrada para Perdição. Tem um filme, nós literalmente, esse daqueles momentos que a gente fala, pega o quadrinho, o filme é legal. Ou então, pelo menos, entenda, existe um filme, Estrada para Perdição, existe quadrinho Estrada para Perdição, não precisa ter nenhuma relação entre eles, é a mesma temática, isso aí, você vai falar, não tem como ter relação, mas o que a gente quer dizer é no sentido de a qualidade de um, a sensação, o sentimento, a sensibilidade de um nada tem a ver com a sensibilidade do outro. Você pode gostar dos dois ou não, gostar só de um, mas é que não tem a ver nesse ponto. Não, tanto que os nomes são diferentes. Seria tipo assim, um enredo é similar. A partir daí, cara, foi cada um para um lado, cada um obedecendo realmente a sua mídia. E aquilo que o Tom Hanks, isso é uma coisa que você falou, e o que o Tom Hanks falou, eu não quero um filme violento demais, porque senão vai cair na violência gratuita. Então, assim, essa visão do Tom Hanks é uma visão de cinema. E essa visão de cinema é importante pro filme. Porque quando você bota todas essas mortes aqui do quadrinho no filme, que há várias mortes e vários conflitos, talvez ficasse um filme tarantinesco. Vai virar e não era o que o Tom Hanks tinha intenção de fazer. É um filme Tom suave. Hanks nunca quis ser ator do filme Tarantino, até hoje. Até hoje. Então, assim, a gente tem essa perspectiva. Não que o quadrinho seja tão violento ao ponto de escorrer sangue pela... Não, é o que a gente falou. Muito aí é pelo encontro da leveza do traço, pela maneira que é mostrado, que o filme consegue ter essas mortes sem ser tão pesado. É diferente de você mostrar isso numa tela de cinema. Exatamente. Porque eu falei, provavelmente um grande mérito aí, novamente, do Richard Pierce Rainer, que conseguiu pegar as 40 páginas, 30 páginas do louco do Max Allan Collins e transformar num quadrinho com maestria, usando as ferramentas e da narrativa, da maneira de correr a história de um quadrinista. E assim, só pra gente acabar o programa, não é? E dar uma falada sobre isso. Tem um filme... Sem contar o filme. Não, sem contar o filme, mas tem um filme que eu aprendi isso nesse filme. Tem um filme que foi transformado em quadrinho. Eu acho que isso vale também pro Estrada da Perdição. No Estrada da Perdição, no momento tem aquela violência para todos os lados, mas nem sempre a gente vê alguém realmente tombando, caindo. Não é isso? E tem um detalhe no filme 300 de Esparta, que tem uma hora em que o quadrinho diz: nós marchamos. A mesma cena, quando foi colocada pro filme, virou besta. Nós marchamos. Passou. Então acho que esse detalhe às vezes é muito importante. O cara tem que saber usar as ferramentas de cada mídia, né? O efeito que dá num não vai dar no outro. Às vezes por isso o cara nem tentou. O cara não soube adaptar para conseguir um efeito similar na mídia dele. Pois é. Sabe? O Frank Miller, por exemplo, ele fez muito legal em Sin City, mas é isso, ele transformou uma mídia que é o cinema numa coisa quase de quadrinho. Então foi um experimento, uma coisa muito divertida. Agora é diferente de fazer a adaptação de quadrinho. Muito pelo contrário, ele transformou um quadrinho animado ali, quase. Mistura linda, adoro. Até hoje, às vezes, me pego reassistindo. Mas é outra coisa. É diferente de saber lidar com cada ferramenta da mídia. Pois é, a gente não vai falar do final do Estrada da Perdição, até porque ele tem um quezinho. Nem quem morre, nem quem fica vivo. Pois é. Não vou. Mas ele tem um quê? Um gosto no final. Tem. Que você... Aí eu entendi a diferença. Aí eu falei, agora acabou. Quando eu vi que tinha um retorno e tudo mais, eu até falei, nossa, vou ler e tal pela experiência. Mas eu até falei, não, acabou ali, teve um quezinho ali no fim do terceiro, deixa ali. Ali. Mas eu entendo, o cara deve ter querido experimentar a mesma experiência com outro ilustrador. Deixa eu falar com outro cara pelo e-mail. Então, gente, o programa Quadrinhos indo embora. Fique com mais 2 músicas. E aí sim, as 2 músicas, uma é Duke Ellington com I Don't Mean a Thing. I Don't Mean a Thing, isso é muito bom. A outra foi uma pérola. Tony Bennett com Amy Winehouse com Body and Soul. Lembrando que Body and Soul é dos anos 30, né? E eles dois capitanearam assim muito bem.
para... Eu lembro disso, o vídeo disso aí. Pois é, virou um vídeo clássico. Né? Ficou viral na época. Ficou viral, pois é. Então, o programa Quadrinhos indo embora hoje, dando mais um tapinha nas costas do Naomi e falando que ele volta mais tarde. Voltamos. Tem muito quadrinho pra falar, vocês vão se livrar de mim, é fácil, não? Gente, até semana que vem. Um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e fiquem com mais jazz.